Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócio. Eu sou o Samuel e hoje a gente vai falar sobre o eterno dilema das grandes empresas sobre build or buy. Qual que é o melhor caminho de seguir, de desenvolver uma solução interna e customizada? Ou a empresa deve adquirir uma plataforma, um produto de prateleira? Por que escolhe uma coisa, escolhe outra? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E aí, para conversar com a gente sobre decisões estratégicas nesse sentido, a nossa convidada é a Karine Chaves, que é CTIO da Junto Seguros, uma empresa que tem mais de 30 anos de história, possui soluções de seguro para empresas, como seguro garantia e fiança locatícia. Tudo bem, Karine? Tudo bem, Samuel? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Primeiro, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você, com o Ramon, para a gente falar de um tema que é tão bacana, né? E é sempre uma dúvida, né? O que fazer? Build or buy? E recentemente a Karine também foi reconhecida como uma das principais executivas de tecnologia que lideram a transformação no mercado brasileiro. Então, parabéns por esse reconhecimento. E a gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre isso no episódio também. E quem acompanha a gente aqui hoje também é o Ramon, que vocês já estão acostumados aí, que é diretor de novos negócios no DTI. Tudo bem, Ramon? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que você está querendo roubar meu lugar aqui, viu? Não, nada disso. Tô aprendendo com você e hoje vai ser uma conversa super legal, inspiradora. Ter a Karine aqui contando muito dessa trajetória, né, feminina como liderança de tecnologia e tudo que ela tem construído lá na Junto Seguros. Vai ser um prazer. E então, pra gente começar a conversa, Karine, vocês passaram por essa decisão de se vai desenvolver, se vai comprar uma plataforma e, pelo que eu sei, a decisão foi por desenvolver a plataforma internamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro, qual que é o nome da plataforma? Eu gostaria de saber o nome da plataforma. E por que vocês decidiram, o que vocês levaram em conta, por que vocês chegaram na decisão de desenvolver ao invés de comprar? Legal. A plataforma é a nossa plataforma de fiança locatícia e para quem está nos ouvindo, acho que está num momento excelente de falar da plataforma de fiança locatícia, porque está acontecendo em São Paulo, começou ontem, termina hoje, a maior feira do mercado imobiliário, que é a Conecta Imob, a maior feira da América Latina. E coincidentemente, há exato um ano atrás, a gente estava lançando essa plataforma no Conecta Imob de 2024. Como que foi a nossa decisão? A Junto, como você comentou, né? A gente tem uma experiência aí de 30 anos do mercado B2B. A Junto Seguros, para quem não sabe, é uma joint venture entre o Paranabanco, que é do grupo J. Malucelli, uma família super tradicional no Brasil, e a Travelers, que é uma das maiores seguradoras dos Estados Unidos. Passamos por uma transformação digital. Nossa transformação digital começou em 2018, né? Utilizamos de uma grande consultoria, Big Four, para nos ajudar nesse processo de transformação. E isso trouxe vários ensinamentos para nós. E a Junto sempre teve muito a inovação no DNA dela. O time de tecnologia é um time muito forte, assim, sem falsa demagogia aqui, mas óbvio, esse ano eu completo 4 anos de Junto, eu herdei esse time e ajudei a construir ele nesses 4 anos, mas é um time, a empresa tem esse viés e essa característica já de construir nossa plataforma de seguro garantia, que é uma referência hoje no mercado, ela também foi construída pela empresa. E quando eu cheguei a Junto, para poder evoluir a transformação digital, eu trouxe muito esse mindset do Gartner, né? O Gartner traz muito essa reflexão que dado que você precisa fazer algo na sua organização, acho que é parar, refletir e pensar, build or buy. Né? O que leva você a tomar a decisão de build or buy? Uma das grandes razões de ir para o buy é a velocidade. Né? É você encontrar algo pronto, de qualidade, porque já foi experimentado, testado, e integrar isso ao seu ambiente, e isso te dá uma velocidade, um time do marketing muito grande. E, inicialmente, a gente foi nesse caminho. Quando decidimos por olhamos o mercado. Sim. E decidimos lançar uma plataforma de fiança locatícia para agregar o nosso portfólio. No primeiro momento, a decisão foi o buy. E começamos a buscar no mercado, fizemos um discovery grande com os nossos prospects, muito na linha de o que eles gostariam, o que sentiam falta. E olhando o mercado, o que a gente percebeu?
não existia uma solução 100% que atendesse aos requisitos de negócio que a gente queria. Mas ainda assim, a gente tentou uma primeira solução e falou, ok, não tem 100%, mas vamos comprar para acelerar uma parte do processo e a gente desenvolve o segundo caminho, vamos dizer assim. Só que quando no processo já de contratação, a gente já estava para fechar o contrato com o parceiro, a gente se deparou com as integrações. Por quê? Porque a gente já tem um ambiente, a gente já tem os nossos sistemas e a gente precisaria integrar essa plataforma comprada ao nosso ambiente. E quando a gente começou a trabalhar nesse processo de entender essas integrações, nós percebemos que o tempo que a gente ia gastar para personalizar, customizar e integrar ao que já existe, eu construiria algo novo. Não compensa, né? Entendeu? Sim. Então não compensaria, porque eu acho que tudo parte disso. Ou seja, o comprar acelera desde que a integração seja algo fluido, rápido, simples. Quando você precisa customizar ou mexer muito nas suas integrações, o comprar eu acho que ele perde um pouco a relevância em termos da estratégia mesmo da organização. E tínhamos um time to market que a gente queria entrar logo, né, no mercado, e como eu comentei da Connect Mob, então a gente já tinha uma data que, nossa, essa é a data chave pra gente lançar essa plataforma. Então, por isso a gente entendeu que o melhor caminho era realmente construir. E aí sim a gente ia colocar todas as funcionalidades que a gente entendia que o mercado precisava e não tinha uma plataforma assim no mercado. E eu acho que é interessante que essa análise, quando você vai fazer uma análise pelo build ou pelo buy, ela é uma análise de funcionalidade para o negócio, mas ela é uma análise técnica também de você garantir que vai se integrar ao seu ecossistema digital da melhor forma possível. Exatamente. Porque quando a gente compra um produto, que é um pouco o que você comentou, a grande beleza de usar algo que já está pronto é você usar ele da forma nativa, né? Assim, se você vai ficar customizando demais, não faz sentido, né? Até por uma questão de manutenção do produto evolução, que você está comprando. Exato. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante para a discussão estratégica, né? E para a tomada de decisão. Sim. Então, e isso foi uma lição pra gente, porque a gente continua olhando o Build or Buy para tomar as decisões de outros produtos que queremos lançar e outras funcionalidades também, mas o time to market a gente não pode olhar só o produto pronto. E aí que a gente entendeu a importância dessas integrações. E é como você comentou, você precisa pensar não só no agora, mas como você evolui isso, porque o produto, né, o mercado é dinâmico, o negócio é dinâmico, você precisa ter uma constante manutenção, né, desse código. Sim. Então, pra gente isso foi um fator decisivo. Pesado, né? Uhum. E o que eu achei super interessante, né, desse aprendizado que você está compartilhando com a gente, é que, de certa forma, vocês conseguiram entender, né, uma complexidade, um risco que, de certa forma, vocês estariam inseridos e mudaram a estratégia para uma abordagem, né, de desenvolver esse produto. O quanto essa mudança, né, para vocês significou numa perspectiva de como eu vou ter que desenvolver uma plataforma interna, como que eu também mantenho esse processo de aprendizado para que eu consiga, né, em pequenos ciclos, identificar novas oportunidades de evolução ou até de mitigação de risco. É muito no sentido de como é que vocês partiram para a ação, como foi a metodologia, se foi numa perspectiva mais ágil, ou se, diante de uma data muito forte, se era como se fosse uma estratégia Big Bang. Se tinha que ser tudo dentro daquela entrega, então toda a aposta, toda a visão era para chegar nesse objetivo, ou se de alguma forma vocês foram construindo esse caminho de forma mais ágil também para poder gerar esses aprendizados. Sim, não, super interessante, importante essa pergunta, Ramon. O que acontece? Quando, assim, eu falo que foi um ato de coragem do time. Primeiro para chegar para mim, né? Porque você imagina, a gente estava com tudo pronto, inclusive a parte de negociação financeira já tinha concluído e a gente já estava olhando as cláusulas de contrato. Canetada. Estava olhando as cláusulas de contrato. Então, eu até parabenizei o time por essa iniciativa deles, porque de coragem, né, de levantar a mão e falar, olha, erramos, não dá para ir nesse caminho. Então, eu acho que, primeiro, parte disso, errar e consertar rápido, né, assim, a gente trabalha com desenvolvimento há muito tempo, voltado todo para o mindset ágil, para o mindset lean, muito na linha de vamos fazer o que gera valor, o que não gera valor não fazemos. Então, na linha do ágil foi, erramos,
como que a gente corrige rápido? E isso foi muito legal, porque quando a gente olhou para todos aqueles requisitos que precisava, e por a gente já estar com esse modelo ágil, e também a nossa arquitetura, porque a gente vem num trabalho de App Modernization há 2 anos. Então, a gente já foi para a linha de arquitetura de microserviços, de eventos. Então, a gente tinha muita coisa pronta. E há 2 anos atrás a gente fez todo um redesenho da nossa jornada, revisitamos a jornada toda do nosso cliente. Então, o nosso design system já estava tudo pronto, assim, é muito modular, né, a questão para poder trabalhar. Então, eu te confesso que tudo que a gente viveu antes, toda essa preparação da fundação de arquitetura, de design, ajudou muito na tomada de decisão para a gente poder fazer rápido. É tanto que, se você for olhar do começo do desenvolvimento do código até o deploy, a gente desenvolveu a plataforma em 3, 4 meses. E desenvolver uma plataforma do zero em 3, 4 meses é muita coisa. Mas por que isso? Ah, nossa, que milagre. Não é um milagre. É porque as coisas começam antes. Sim. Começam com você ter uma arquitetura que te permite isso, uma governança e processos muito claros para poder fazer de forma rápida. O próprio processo de desenvolvimento, de discovery, o design system que já estava pronto. Então, tudo isso nos ajudou bastante a ter essa velocidade na entrega. Então, primeiro, né, eu falo, não existe bala de prata e nada é mágico. Sim. É construção. Só que é uma construção que ela não é da noite para o dia, né? E tudo tem uma estratégia por trás. Então, quando a gente decidiu revisitar a jornada 2 anos atrás, quando a gente decidiu trabalhar com App Modernization e mudar a nossa arquitetura e trabalhar em cima disso, já foi pensando que tudo isso nos levaria a ter uma facilidade para colocar novos produtos na empresa. Essa estratégia, né? No fim das contas. A gente conversa muito sobre a agilidade na organização, né? E você está dando aqui um exemplo bem interessante para a gente de como que a empresa foi se organizando para se tornar ágil e usar essa competência para desenvolver novos produtos, ofertas para o mercado, né? Igual toda essa plataforma que foi desenvolvida. É bem legal conhecer e entender que isso de fato foi pensado, foi desenvolvido, foi habilitado para que de fato o time tivesse coragem também, porque ele já tinha maturidade no entendimento de algumas decisões possíveis. Sim, e aí eu acho que tem um ponto que é crucial na questão do mindset ágil, a história do errar rápido, do errar e corrigir rápido. Eu acho que tem um outro fator que eu acho que é bem relevante, que é você empoderar o time para que eles tenham coragem e não tenham medo de falar, eu errei. Isso é fundamental, porque se o time vem e fala, eu errei, você vai lá e, pressiona, né? Pressiona, ou, critica de uma forma negativa, você inibe a criatividade do time, né, de pensar em alternativas e soluções e propor, e inibe também que eles tragam a verdade para você. Porque é uma verdade, a gente poderia ter ido por esse caminho, teria dado certo? Teria. Mas será que seria o melhor para a companhia ter ido nesse caminho? A custo de quê? A custo de quê? Não só imediato, mas futuro, né? Em termos de evolução. Então, eu acho que é fundamental você olhar não só a questão do processo, da tecnologia e até da estratégia, mas de como você lidera um time para que você não tire o empoderamento, a autonomia, a audácia, a criatividade, a coragem e liberdade de propor e dizer que errou. Até para incentivar esses atos de coragem, igual você disse, né? Sim, e a gente foi, assim, e a Junto tem muito isso, e eu acho muito bacana até do corpo executivo. Porque quando eles me trouxeram, e eu conversei, eu falei, gente, vocês vão me matar. Eu falei, como que eu vou levar isso? Mas a partir do momento que você entende, né, ouve, entende, e eu falo com o meu time assim, eu sou muito comprada com eles. E tem um processo de convencimento meu que não é fácil. Eles precisam me convencer. Mas uma vez convencida, tamo junto e bola pra frente, vamos junto até no conselho. E os executivos, assim, nos ajudaram e foi muito bacana, né, a parte da área de negócio, nosso presidente, de ter ouvido aquilo e concordado, aceitado e entendido, porque poderia ter ouvido e falar, nossa, perdemos tanto tempo, perdemos X meses em cima analisando uma solução que agora a gente tá jogando fora. E a olhar, será que é perder ou será que a gente investiu? O olhar, entende? Você tem um aprendizado grande na análise da ferramenta, né? Na análise da ferramenta e no futuro o impacto de você implantar aquilo. Sim.
poderia causar, né? Então, assim, aí você tem aquela questão, né? A dicotomia de você olhar aquilo como você gastou o seu tempo ou de fato você investiu um tempo? O quanto que isso trouxe de aprendizado, né? E aí, discutindo de novo, me vem uma frase que a gente até usa bastante lá nas nossas reflexões de DTI, que é a estrutura define os comportamentos, né? Então, de certa forma, a estrutura habilitou o time e as pessoas para sentirem confiança de expor um aprendizado, evitando que vocês desperdiçassem tempo, recurso financeiro e, de certa forma, não conseguissem chegar no objetivo principal, que é o lançamento da plataforma. É o não a cultura do medo, né? Mas aí, entrando um pouco mais nessa estratégia do desenvolvimento de vocês, igual você disse, foi um desenvolvimento rápido, né? Porque foi de 3, 4 meses. E pensando em desenvolvimento ágil, né? A gente já está acostumado com isso aqui. Mas aí, então, vocês utilizaram uma estratégia de criar um MVP, de pensar um MVP da plataforma, e aí a partir disso pensar em evoluções. E aí uma coisa que a gente tem falado também muito, que eu queria te perguntar aí nesse meio desse bolo hoje em dia a gente tem utilizado muitas IAs para acelerar o desenvolvimento. Se isso também foi levado em conta nesse processo, é claro que tem um tempo, mas assim, como que foi essa decisão, né? Vamos lá. Várias perguntas em uma só. Vamos por partes. Primeiro, a questão do MVP. Sim, a gente construiu um MVP, só que o MVP a gente construiu antes de decidir, inclusive, o Build or Buy. Legal. A gente construiu o MVP para entender o negócio. Legal. Para entender o que o mercado precisava. Então, foi algo, a gente fez um hackathon. A gente adora hackathon. A gente adora hackathon. 2, 3 dias, óbvio que não é para resolver o mundo, mas assim, para o que a gente precisava foi colocar o mínimo no ar, por isso o nome MVP, meio pleonasmo aqui, mas a gente fez isso ano passado e fomos, né, nesse processo de discovery, conversar para entender um pouquinho ali o que o nosso cliente precisava, construir um MVP, deixamos ele rodando um tempo, e do próprio MVP a gente foi coletando os requisitos de fato que uma plataforma mais robusta precisaria ter. Então, enquanto o MVP foi rodando, a gente foi em paralelo fazendo todo esse trabalho de entendimento de funcionalidade, de olhar o mercado. Então, foi um pouco em paralelo esse ponto. Voltando ao outro tema que você comentou da inteligência artificial, a Junto, apesar do modismo, né, que surgiu do advento aí bombástico do ChatGPT, a gente usa inteligência artificial há bastante tempo. Desde 2019, a Junto já usa modelos. Usamos a IA tradicional, começamos a generativa o ano passado, e a gente usava até então no nosso negócio mesmo. Então, os nossos sistemas já têm modelos, né? Então, toda a parte de análise de crédito, análise de risco, prospecção. Então, se a gente olha a jornada nossa do cliente, desde a prospecção, a cotação, emissão, que envolve análise de risco, crédito e até sinistro, então, em toda a nossa jornada, nós temos modelos de inteligência artificial que a gente foi desenvolvendo e evoluindo ao longo dos anos. O ano passado, que a gente começou um pouco mais com a IA generativa, e aí colocamos isso no time de desenvolvimento. Então, desde o ano passado, a gente começou a experimentar a IA generativa e o time usou muito disso para poder acelerar a produção de código. E ainda usamos bastante. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem uma taxa de mais ou menos 30% do nosso código produzido com a IA. Temos uma expectativa aí de chegar a 50% até o final desse ano, se Deus quiser a gente quer chegar. Mas também é um processo e é uma jornada de aprendizado, porque no começo a gente começou utilizando muito um tipo de ferramenta para poder fazer a produção do código, e no meio do ano agora, no começo de julho, o time chegou para mim, né, eu brinquei que a gente adora hackathon, a gente falou, a gente precisa de uns 2 dias aí, o time sem codar. Aí eu falei, tá, e vocês querem... Quando eles vêm assim, eu já sei, vocês querem brincar de quê agora? Vamos lá, vamos entender o que vocês querem. E aí a gente, né, discutindo, o que a gente percebeu? Que são muitas, né, IAs, muitos algoritmos, muitas ferramentas, e não dá para usar uma para tudo. Então, a gente percebeu que pra gente acelerar esse nosso processo de produção de código, a gente precisaria usar diversos tipos de IA. E a gente entendeu que, para desenvolver front-end, tem um algoritmo que é melhor. Para código back-end é outro. Para integração é outro. Se é legado é outro. Então, a gente estressou aí, vamos dizer assim, umas 6, 7 IAs
E agora a gente sabe qual a IA para qual tipo de produção de código eu preciso, e com isso eu acho que a gente até está mais preparado para esse caminho e atingir esse percentual que a gente quer. Um outro ponto importante nessa história, Samuel, é assim, a gente tem a produção do código, mas a gente entende o papel do humano. Uhum. De fato, a gente tem dentro do nosso conceito de uso de IA, onde a IA, de fato, para a gente, ela é um copiloto. O piloto continua sendo o nosso time. O piloto continua sendo o nosso cliente. Ou seja, o piloto continua sendo alguém guiando a IA e não a IA nos guiando. Exatamente. Até porque, assim, a gente tem aprendido muito sobre isso no DTI também, e justamente esse ponto que para cada caso você usa uma ferramenta específica, e acho que o legal que você trouxe também é que, assim, e a gente tem percebido muito isso com as IAs generativas, é que se a gente não sabe criar os prompts ou operar bem a IA, ela vai me gerar um monte de lixo, né? E aí você vai criando softwares que vão ter cheio de lixo ali. Ou você perde muito tempo, né? Sim, Eu tenho uma curiosidade, Karine, que a gente está falando aqui da IA no processo, né? No processo de desenvolvimento. Uhum. Mas de alguma forma surgiu dentro desses hackathons alguma ideia que veio, né, através da IA, do uso da IA, que pudesse alavancar algum dos produtos do negócio de vocês? Como que a IA também, de certa forma, está sendo olhada nessa perspectiva e sendo testada também? Como eu comentei, né? A gente já usa desde 2019. Então, usar na produção de código é que é recente, que a gente começou ano passado. Mas usar na nossa jornada, no produto que a gente tem o garantia e o fiança locatícia. O fiança locatícia, por exemplo, todo o processo de análise de crédito e risco é 100% com modelo de IA, que faz essa análise para aprovação do seguro. E no garantia, a gente tem um modelo que prospecta. Então, por exemplo, eu tenho um modelo que ele varre as varas judiciais do Brasil, procurando contratos que podem ser substituídos por um seguro-garantia, por exemplo. E aí já traz esse prospect. A gente tem um produto que chama Fidelize, que ele é um produto bem interessante porque ele inverte a cadeia. Então, normalmente, ou seja, o corretor procura a gente para contratar um seguro. O que o Fidelize faz? E ele tem modelos de IA, né, por trás dele. Ele varre todas as varas judiciais do Brasil, procurando possíveis processos onde naquele processo eu posso usar o seguro-garantia. E daí ele gera esses deals pra gente e a gente entrega na mão do corretor falando, olha, aqui tá uma lista de possíveis processos onde você pode vender seguro-garantia. Então, a gente inverteu a cadeia de prospecção com o Fidelize e a gente usa IA. Na parte de análise de crédito e de risco, são outros modelos também, onde a gente, com os documentos, né, e aí tem balanço, na parte de olhar o crédito, olha a vida financeira ali da empresa que está querendo contratar o nosso seguro e faz a leitura desses documentos para ajudar na análise, né? Então, isso é uma IA. E agora a gente colocou uma generativa na ponta, ou seja, onde o corretor, quando ele tem todos os documentos para contratar um seguro-garantia, por exemplo, ou na fiança locatícia, porque a gente também vai colocar no fiança, ao invés dele ter que imputar na mão, e é uma série de documentos, assim, é um contrato grande, não é nada user-friendly a leitura disso, ao invés dele fazer isso na mão, ele só faz o upload dos documentos que ele tem, a nossa IA pega isso, extrai e já prepara toda a proposta de cotação para ele, ele só... Aí, como eu falei, que a gente sempre tem um humano. O botão final, quem aperta é ele. Ele tem que olhar, entender se era aquilo mesmo, se a gente não teve nenhum erro ali e dar o ok para poder seguir no processo de cotação. E isso a gente vê uma grande vantagem, não só para agilizar o trabalho do corretor, mas também a gente quer atingir um mercado onde tem corretores que estão acostumados a vender outros seguros que venham vender o garantia, porque o garantia é um seguro que ele é complexo. As regras de negócio são complexas, entender onde ele pode ser aplicado não é muito simples. E a gente quer atrair esse corretor também que não conhece. Então, com essa nova IA, ele não precisa conhecer, ele só tem que fazer o upload dos documentos que a IA vai fazer o trabalho principal para ele. Então, dando exemplo, né? Estou te dando alguns exemplos de onde no nosso negócio
a gente tá usando. E tem mais uma outra aí que a gente tá especulando, mas essa eu vou deixar pra frente, porque eu tenho certeza que perguntar de novas coisas. Boa. Mas aí, hoje, só um ponto pra entender, assim, hoje o cliente da Junto é mais a imobiliária e o corretor. Claro que eles vendem pra pessoa que tá lá alugando, mas quem promove o seu produto, no fim das contas, é a imobiliária e o corretor. A fiança locatícia, sim. Os clientes nossos de fiança locatícia é o corretor e são as imobiliárias ou os proprietários de imóveis, né? No garantia, a gente tem o corretor, que é quem contrata o seguro garantia, só que o garantia, ele é diferente do outro seguro. Vamos pegar um seguro, por exemplo, de auto. Ramon, você vai contratar o seguro de auto, você contrata um seguro, ou seja, você usa uma corretora, né? Sim. Para contratar o seguro, mas o beneficiário é você. No garantia, não. Você contrata um seguro, só que o beneficiário é uma outra parte. Então, vou dar um exemplo simples aqui, que é mais fácil de entender. Pega uma obra, por exemplo. Imagina, um exemplo hipotético, a CCR construindo, sei lá, a Anhanguera, exemplo. Na construção ali, naquele processo de construção, você tem um processo, por exemplo, de licitação, de quem ganha aquela obra, e depois que ganhou a licitação, você tem a execução. Então, a empresa está contratando o seguro garantia, que vai garantir a execução daquela obra até o final. Mas o beneficiário não é quem está contratando, é o governo, o Estado, entende? Então, o nosso cliente no garantia é tanto a corretora quanto esse outro personagem que a gente chama de tomador. É o persona que a gente chama de tomador no seguro garantia. Interessante. É diferente. É bem diferente. O público é mais tende a ser mais B2B, mas para grandes execuções, né? Grandes projetos. Exatamente. A gente chama de grandes riscos. De alguma forma, esse público que você tem de ser B2B foi um fator decisório por uma decisão de build? Para a decisão de build, não. Para a decisão de lançar uma plataforma de fiança locatícia focada no B2B, sim. Por quê? Como eu falei, a Junto Seguros, ela é uma joint venture. E ela veio da antiga J. Malucelli, que é uma empresa que esfolhar a empresa no mercado 30 anos de seguro garantia. Então, a gente tem um conhecimento técnico muito grande no mercado B2B. Então, a estratégia da Junto é olhar isso, entender como que eu uso esse conhecimento em outros produtos além do garantia. Então, nessa linha que a gente entendeu que o fiança locatícia era um bom produto, porque ele é muito popular, vamos dizer assim, no B2C, mas no B2B não. E é um mercado a gente estima aí um mercado de 2 bi aqui no Brasil. Então, é um mercado interessante e pouco, digamos assim, pouco explorado se eu comparo com o B2C desse mesmo mercado, entendeu? Entendi. E aí, dentro disso, uma pergunta que eu queria te fazer, quando a gente está falando do que é levado em conta, né, para o build ou por buy, quando a gente fala de um processo que é meio core da empresa, que no caso é um pouco do que você trouxe aí que é agora, isso é importante para a decisão? No sentido, tipo assim, eu tenho o conhecimento, eu vou desenvolver aqui a plataforma do jeito que eu quero, então o build é melhor nesse caso. Sim, nessa linha, qual que é a estratégia nossa hoje em tecnologia? O que é commodity, a gente entende que a gente tem que comprar. Não faz sentido eu investir o tempo e a capacidade intelectual do meu time em algo que tem milhares no mercado e muito melhor do que a que eu vou fazer. Seria reinventar a roda, né? E tem uma outra questão que é, como eu comentei, o nosso mercado e as regras de negócio são muito complexas. Então, a gente também tende a proteger um pouco esse nosso negócio. O que é core, de fato, a gente sempre desenvolve internamente. Primeiro, porque eu não quero as regras de negócio, né? É uma propriedade intelectual. Compartilhada. Exatamente, é uma propriedade intelectual. Segundo, é um conhecimento de anos que foi adquirido que eu não posso simplesmente entregar na mão de outra pessoa. Exatamente. Ou de um outro parceiro. Você tinha até referenciado o Gartner, né, numa outra fala. É como se eu entendi bem o que você está dizendo, tudo aquilo que é diferenciação, inovação do negócio de vocês. A gente faz. Preferencialmente make, né, feito interno.
É isso mesmo, amor. E aí, vou voltar um pouquinho pro tema da IA, porque a gente adora falar de IA aqui. Quando você falou da IA na análise de crédito, tanto na fiança locatícia quanto no seguro garantia, como que hoje a IA, vocês entendem que ela confere para junto um poder de análise superior do que tem no mercado e o que é o benefício que as imobiliárias enxergam nisso de alguma forma? Tá. É muito pela experiência. O benefício que quem está usando a nossa plataforma vai ter de prático tá no marketing. Eu vou gerar um resultado. Quando a corretora ou a imobiliária solicita uma cotação, eu vou gerar uma resposta muito mais rápida do que o meu concorrente. Esse é o nosso foco. Sim. Porque, de novo, quem vai contratar um seguro, ele tem inúmeras seguradoras que vendem aquele seguro. A tecnologia, vamos dizer assim, e quem contrata seguro está querendo o quê? O preço, né? Ele quer contratar um seguro mais barato. Mas tem a qualidade também que precisa ser olhada em relação, quando eu falo a qualidade na garantia da cobertura, né? Muitas pessoas esquecem, mas e quando acontece um sinistro, eu vou ser ressarcido, eu vou ter, né? Assim, então a Junto, ela tem um respeito no mercado muito grande, primeiro porque a gente tem uma baixa taxa de sinistralidade, graças a Deus. E quando acontece, a gente é muito correto na execução desse processo de sinistro. Então, voltando à sua pergunta, está muito relacionado à experiência. Então, a experiência, seja na jornada do processo de preencher, a facilidade de navegar pela nossa plataforma, seja pela resposta rápida de um processo de cotação, de um processo de emissão, ou seja, cotou, emitiu. E tem um outro fator interessante que eu não comentei ainda, que é assim, além da gente ter as plataformas, seja do garantia ou de locatícia, tem corretoras que já têm a sua plataforma. Sim. Então, assim, não faz sentido para essas corretoras usar a nossa plataforma se ela já tem a delas. Grandes corretoras já têm. E aí, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma API que ela conecta a qualquer plataforma a nossa. Então, se você tem uma plataforma, zero problemas em usar o meu serviço. Tá aqui a API, a gente ensina, a gente treina. Em alguns casos, a gente inclusive customiza para atender melhor aquele corretor, sendo um grande corretor, a usar a nossa plataforma. Isso é bem poderoso. É muito. E todo o benefício da nossa plataforma, toda essa automação, todos os modelos também estão na API. Então, você não perde em nada usar a API, entendeu? É uma expansão de produto para serviço também, né? Porque acaba atraindo... É um pouco, a gente até brinca, né? Que a gente está mudando, em tecnologia a gente vai mudando as letrinhas e vai criando novos nomes, né? Mas durante muito tempo a gente falou em SaaS. Sim. Né? Software as a Service. A gente está no SaaS, mas é o Service as a Software. Sim. Entendeu? Sim, sim. Então, ao invés de ser o software as a service, é o service as a software. Então, o serviço que você quer comprar, eu vou entregar através de um software. Mas é o meu serviço que você está comprando através de um software. É interessante também que isso permite acoplar novos entrantes, né? Fintechs e outros que tragam alguma ideia diferente para o mercado também. Sim. Que vai retroalimentar toda a cadeia e isso vai ser bem positivo, né? E novos negócios que você pode ter a partir disso, né? Interessante. E aí, você já falou um pouquinho que a gente ia perguntar de novos produtos, de que a gente pode esperar da plataforma e tal. Então, o que a gente pode esperar da plataforma e o que a gente tem de novos serviços, vocês estão imaginando? Bom, tem essa evolução dessa nossa IA que a gente criou. A gente ainda quer fazer um lançamento maior no mercado dela. O nome dela é Lhobo. É muito engraçado, né, Lhobo? Mas o time veio do Lhama, um dia eles brincando, falaram, tem o Lhama, vamos construir o Lhobo. E ficou, assim, foi uma brincadeira e ficou, assim. E a empresa inteira, tipo... Adotou, né? Adotou. Depois foi até interessante que a gente começou a discutir com o marketing, nossa, qual que vai ser o nome? Aí todo mundo pensando, tipo, como assim? Não surgiu outro, já né? tem? Já tá tão... Já virou uma persona, né? Então, tem muita coisa que a gente quer evoluir no Lhobo para poder dar mais autonomia na ponta para quem está contratando nossos serviços, tanto na cotação, na emissão. Então, esse é um lado. As próprias APIs
mês a gente tem um processo que a gente faz de visita aos nossos corretores para entender um pouco, assim, o que você precisa que a gente ainda não tem. Então, todo o nosso roadmap de desenvolvimento, ele é literalmente desenvolvido a partir da necessidade do nosso cliente. Então, a gente reprioriza, olhando para o que o cliente está precisando, está sentindo falta. A gente quer estar sempre um passo à frente. É mais uma vertente do desenvolvimento ágil, né? Isso, a gente quer estar sempre um passo à frente, assim. Eu não gostaria que o meu cliente precisasse de algo e aí eu vou ter que correr atrás. Não, eu quero antes, assim, o que você acha que você, né? Então tem tudo isso no nosso roadmap, baseado nas pesquisas e discovery com os nossos clientes, e também a parte de sinistro. Tanto na questão de como eu evito o sinistro, isso a gente tem melhorado os nossos modelos, quanto no seguinte sentido, a partir do momento que eu já sei que vai ter um sinistro, como que eu faço para poder trabalhar melhor esse processo, né? De atender esse sinistro, negociar esse valor de sinistro. Então, isso é algo que a gente também está trabalhando. E para o final do ano, a gente deve lançar um outro produto que esse eu ainda não posso falar. Te chama aqui depois em novo, então. Tem mais dois, né? A gente deve lançar um até o final desse ano. O ano que vem a gente deve lançar outro. E ainda aproveitando todo esse conhecimento técnico que a companhia tem em relação ao mercado B2B. A gente já pode marcar no calendário, sempre que tiver aí o evento. Parte 2. A gente convida a Karine para estar com a gente aqui. Aí agora, Karine, eu queria sair um pouquinho do contexto da Junto Seguros e falar um pouco sobre você, porque, né, como eu disse lá no começo, você foi nomeada uma das principais executivas lideranças femininas do mercado, ajudando a transformar o mercado brasileiro, que é super importante. Você também faz parte do grupo Conselheiras. E aí, eu vou fazer uma pergunta que talvez pode ser até meio idiota, mas qual que é a importância para você desse reconhecimento? Bom, quando eu vi, é engraçado, né? Eu estava no evento, quando eles passaram o vídeo e começaram a mostrar os nomes, as fotos e tudo. E aí, lançaram a reportagem, saiu, eu estava, né, com meu esposo, assistindo aquilo. E aí, quando saiu o nome, eu olhei a lista, eu confesso pra você, que eu olhei e falei assim pro meu esposo, eu acho que eles erraram esse nome. Eu falei, tem algum engano aqui. Essa lista, meu nome tá aqui, tem algum engano. Então, é uma chuva de emoções, assim, da mesma forma que é uma honra, um orgulho enorme, você desacredita. Eu, particularmente, desacreditei num primeiro momento, mas na sequência traz um sentimento de responsabilidade muito grande. Então, assim, no final o que fica, né? É claro que tem toda a alegria e tudo, mas é a responsabilidade em relação ao que você faz, porque esse reconhecimento, né, esse ano o IT Fórum faz 35 anos, Sim. E eles escolheram 35 mulheres, e esse ano eu faço 25 anos de carreira, então é muita responsabilidade no todo, como você se relaciona dentro da organização que você está, com seu líder, com seus pares, com seu time principalmente, porque um líder ele acaba sendo a referência para o time, né? Como você se relaciona com o mercado, com os parceiros, e eu acho muito importante, eu acho que os parceiros são essenciais para uma organização, para você inovar, para você acelerar, e como que você doa isso, assim, eu acredito muito, aí falando um pouco, né, você falou do Conselheiras, tem a MCIO, né, que são as mulheres CIOs do Brasil, eu acredito muito, assim, eu tenho um pouco uma missão na minha vida e um propósito, que é ajudar o outro, eu gosto muito disso, para mim é muito importante, assim, eu acho que eu sou muito feliz onde eu estou e onde eu cheguei, e eu sinto que eu ganhei muito, então eu preciso doar isso, eu preciso devolver, sabe, tudo que eu recebi. Então, para mim, é desse lugar, sabe, de como que eu devolvo, como que eu contribuo, como que eu dou, como que eu ajudo o outro. Legal. Aproveitando que você é do grupo Conselheiras, você tem algum conselho para deixar para as mulheres que desejam se tornar líderes e ter você como uma referência, já que você falou da responsabilidade? E até olhando para esses 25 anos, né, de trajetória, o que você pode compartilhar de aprendizado ou de alguma dica, recomendação para quem está se inspirando numa trajetória tão bonita como a sua? Obrigada. Sim, assim, eu tenho um livro que eu li há um tempo atrás, e esse livro eu acho ele, principalmente para as mulheres, eu acho um livro muito importante.
Em inglês se chama Lean IT e em português se chama Faça Acontecer. Quem escreveu esse livro foi a Sheryl Sandberg. A Sheryl foi CEO do Google, Facebook. Assim, para mim, ela é uma grande referência de executiva. Não tô nem falando, independente de gênero, ela é uma grande referência de executiva, porque foi a mulher que conseguiu rentabilizar o Facebook. Alguém que rentabiliza o Facebook é alguém que, de verdade, eu tenho que tirar um chapéu. Merece um respeito. Merece o respeito. Então, a Sandberg, ela fala muito nesse livro, eu acho que é uma lição de vida, assim, o livro. Ela fala muito sobre propósito, sobre empoderamento, sobre se posicionar, sobre liderança e sobre como você constrói a carreira. Principalmente nos dias atuais, porque se você olha o passado, as pessoas entravam numa organização e ficava 20, 30 anos, ou seja, você entrava estagiário e saía presidente, vice-presidente, diretor. Então, você construía, era uma carreira linear. E a Sheryl fala no livro que as carreiras hoje em dia não são mais lineares. É tipo, sabe aquele jogo de criança, o trepa-trepa, que você vai aqui, vai aqui. Hoje a carreira é assim, então você tá aqui, você faz isso, você faz aquilo. Você não faz mais a mesma coisa no mesmo lugar e aí você vai crescendo naquilo ali, né? Ontem eu tava lendo mesmo um post no LinkedIn que eu achei super interessante, assim, das pessoas começando a pensar em trabalhos part-time, ou seja, você trabalha part-time numa empresa e part-time na outra e o que você aprende aqui você traz para cá, o que você aprende aqui você traz para cá. A questão de não ter mais um colaborador para uma única organização, colaborador ser múltipla organização. Eu falei, sabe, são coisas que estão vindo assim que muda completamente. Então, esse livro, apesar de eu ter lido ele há alguns anos, ele é muito atual. E as coisas que ela traz são muito importantes em como conquistar, como se posicionar, como você constrói a sua carreira, a importância de você liderar a sua carreira e não deixar que a organização ou o outro, né, ou o seu líder lidere para você. É bem interessante, eu gosto bastante dele. Bom, geralmente eu termino perguntando do livro, mas você já deu a indicação, só repete ele para as pessoas. Chama Lean IT ou Faça Acontecer. Tá. Sheryl Sandberg. Bom, muito obrigado pela participação. Eu gosto muito dessas conversas, principalmente porque em alguns clientes nossos lá a gente já passou por algumas discussões sobre build or buy e eu acho que é uma decisão muito estratégica e é interessante trazer esse assunto aqui para o podcast porque eu acho que muita gente pode se relacionar com ele porque é a vivência de vários executivos aí. Então, muito obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço. Então, você nem viu o tempo passar. Melhor elogio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, Ramon, Samuel. Agradeço o convite e agradeço a todos que vão nos ouvir ou estão nos ouvindo aí. E espero que de alguma forma o que eu falei que ajude. Me coloco à disposição também, se tiver interesse em um tema ou outro que eu comentei. Estou à disposição para trocar ideias e compartilhar. Obrigado, Ramon, pela parceria de sempre também. Pode me convidar mais vezes. Eu vou te convidar. Foi um prazer estar com vocês hoje. Valeu, gente. Para quem escutou a gente até aqui, avalia lá na plataforma preferida. Dá para deixar o comentário no Spotify também enquanto você escuta ou assiste a gente. E a gente tem o nosso perfil no LinkedIn, tem o canal público no WhatsApp e a newsletter também nossa lá para você assinar. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio.